Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao NKNcast. Novamente estamos aqui com o intuito de trazer conhecimento, trazer mais sabedoria, trazer dicas importantes para você, empresário, colega, parceiro, e com essa ideia de continuar ajudando o empresário na sua empreitada, na luta difícil do dia a dia. Hoje nós temos um grande convidado, uma pessoa espetacular, um amigo pessoal e, além de tudo, um cara que detém um conhecimento sobre comércio exterior que muito dificilmente vamos encontrar alguém aqui em Rio Preto com tanta experiência e conhecimento. Então, com a ideia de trazer um pouquinho desse conhecimento para a gente, poder ajudar quem está interessado em saber um pouquinho mais sobre comércio exterior, quem está interessado em começar a exportar, quem está precisando, acho que importar também, eu acho que ele faz isso também. Eu tenho aqui do meu lado Vaelt. Vaelt, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu gostaria que, primeiro de tudo, você se apresentasse. Quem que é o Vaelt? Márcio, muito obrigado pelo convite, parabéns por esse podcast, uma iniciativa sensacional. O Vaelt, vamos dizer que começa a complicação, é só no nome mesmo, né? Que é muito sui generis, Não, né? já me chamaram até de Walmart já, né? Tanto que esse nome é diferente, uma criatividade excesso, de mim excesso da família. Eu sou riopretense, nasci aqui nessa terra dourada. Apesar de ter saído com 18 anos, fui para São Paulo, morei 13 anos lá, onde me graduei em Relações Internacionais, depois fiz pós em Logística Internacional. O Vaelt é um cara curioso, é um cara que sempre opta pelo caminho mais difícil. Legal. Ele acha que tá muito fácil, fala, não está muito fácil, tem alguma coisa errada. Atalhos nunca são bons. Exato, mas não é à toa que eu fui para comércio exterior, porque é uma área que, até na nossa região, é uma área que demanda muita falta de cultura, né? As pessoas não têm cultura de exportação, de negócios internacionais. Então, que foi uma área que eu acabei caminhando bastante para isso. O Vaelt é um cara que gosta de ler, que gosta de sair, gosta de uma boa comidinha, mas principalmente um bom churrasco com os nossos amigos. Legal. Isso que é o melhor de tudo. Legal. Com um bom riopretense, a gente não pode largar um churrasco, né? Jamais. Que ótimo, que ótimo. Vaelt, conta um pouquinho mais. O Vaelt, eu sei que hoje você é o CEO, proprietário da empresa Raiz Brasil. Conta pra gente um pouquinho sobre o que a Raiz Brasil faz. Legal. A Raiz Brasil ela é uma terceirização de um departamento de negócios internacionais das empresas. As empresas hoje, elas não reconhecem, não sabem o seu potencial perante o mercado internacional. Nosso país, o Brasil, ele tem uma vantagem que acaba sendo, entre aspas, uma maldição, que é o tamanho. O tamanho dele é uma grande vantagem, porque, obviamente, nós somos uma grande economia, uma economia pujante, um mercado consumidor significativo, porém, nós também nos prendemos a esse tamanho, a essa geografia. A gente não olha para fora porque nós somos muito grandes. Exatamente. Entendi. E nós esquecemos muitas vezes, Márcio, que para você vender um produto num país vizinho aqui, você é muito mais competitivo do que vender no estado vizinho. Então, porque você tem uma série de... você não tem os impostos que são aplicados, extremamente tem uma pesado. Série de benefícios, e você muitas vezes tem um produto que tem inovação, tem competitividade, e você poderia estar vendendo aqui do lado. Mas não. O brasileiro, quando cria uma indústria, você pega pelas embalagens, você pega um exemplo prático, você pega aí um setor que nós trabalhamos muito, que é o setor de cosméticos, né? Indústria de cosméticos. A maioria das indústrias de cosméticos, quando eu chego numa negociação, ela fala, olha, eu só posso fazer uma quantidade X para poder mudar o rótulo, para colocar em inglês, porque senão eu pago um custo muito alto para rodar uma embalagem em inglês. Porque já não me produz tudo em inglês, em português, ou em bilíngue, que seja, gera mais até valor do produto. Então, são culturas, coisas que nós não temos. Então, nosso papel como Raiz Brasil nós terceirizamos esse departamento. De que maneira? Localizando compradores internacionais qualificados para os setores industriais competitivos. Obviamente, fazemos uma análise, primeiramente, para dizer, olha, você tem potencial, tem capacitação, tem capacidade exportadora, porque algumas indústrias, até por uma questão de cultura ou desenvolvimento, maturidade que ela não está, ela tem as ferramentas, vamos dizer, ela tem algumas têm o hardware, outras têm o software. Umas têm só o software e não tem o hardware. Então, você precisa equilibrar. Então, nosso papel também está
É um trabalho consultivo inicial para equilibrar a indústria, saber em que momento ela está, e a partir daí localizar o comprador correto, adequado para ela, ou um fornecedor internacional. O nosso foco está muito mais hoje, digo que 98%, até talvez 95% aí, está mais na exportação. Nós temos um cliente de importação, mas o nosso foco sempre foi atração de divisas, né? Trazer dólares para a nossa economia, para o Brasil, né? Auxiliar a indústria, a empresa, e não é só a indústria, tá? A empresa, porque nós temos também um cliente de serviços na parte de tecnologia. Legal. Para que ele consiga também ter mais um canal de vendas. No final das contas é isso, Marcião. Ótimo. É mais um canal de vendas. Você tem mais um canal, mas aí tem uma série de questões ali que a Raiz Brasil pode ajudar as pessoas. Totalmente nesse sentido. Para o nosso amigo que está nos acompanhando lá, seja o grande empresário ou o pequeno empresário, mas vamos falar do pequeno agora, porque a gente sabe que é o que move a nossa economia, são os pequenos. Exportar é só para os gigantes, é só para os muito grandes, é para os médios também, e os pequenos podem participar ou não? Ótima pergunta, Márcio. Isso é uma lenda, na verdade, né? Muita gente pensa que, não, quando não estiver muito pronto. Primeiro, os grandes dizem o seguinte, respondendo diretamente, são para todos. Todos podem exportar. É claro que uma loja, uma pessoa que tem uma lojinha, né? Uma lojinha aqui, ela vai exportar na mesma, vamos dizer assim, na agressividade que uma indústria iria? Não. Mas você tem regimes de exportação que são para empresas pequenas. Como, por exemplo, eu conheci uma pessoa aqui de Rio Preto, inclusive, que trabalha num projeto de caridade, que a gente atua aqui aos sábados, e ela faz lacinhos para cachorros. Nossa, que interessante. Lacinho para cachorro. E ela faz um lacinho tudo cheio de frufrufru e cheio de coisinhas, super bonitinho. Artesanalmente. Super tailor-made, artesanal. Handcraft. Tudo exatamente nessa pegada. E ela começou a ter muita gente aqui no Brasil, começou a perguntar, até que um dia uma pessoa da Inglaterra mandou para ela ficou desesperada, não fala inglês, me mandou me ajudar na tradução, tá? Eu sou amigo, né? Não sou tradutor, mas ali naquela hora a gente acaba ajudando, não tem jeito, sempre tem uma mão. Aí, da história, ela está exportando já para 8 países. Olha que história. Ela tá com faturamento aí de em torno de $12 mil, $6 mil a $10 mil mensais, dependendo do conforme. Isso você para ver. Coisa que seria muito difícil de atingir até no Brasil. Não, você vê, é lacinho, é um valor agregado zero. Só que ela criou o valor, ela começou a vender, só que ela vende direto para o consumidor final. Sim, ela vende lá fora. Ela criou um blogzinho, criou um sitezinho, né? Colocou o neto dela para poder coordenar aquilo ali, que o neto dela já destrinchou tudo. Criou um site, criou uma ferramentazinha de marketing internacional, simples, que muita gente já conhece, trabalho até de AdWords, coisas que já existem no mercado, e aí ela já começou a vender. É trimestral esse valor que ela está vendendo, mas querendo ou não, uma pessoa que vendia R$3 mil, R$4 mil num mês de lacinho. Interessante. Então, presta atenção, hein, pessoal, nós estamos falando de uma artesã aqui de São José do Rio Preto, que focou em vender o seu produto para fora do país e está conseguindo vender com uma margem melhor, com melhores ganhos e vendendo, né? Que é o mais importante, fazendo divisas, né? E o grande ponto aí, Márcio, eu sempre falo que as pessoas, o que as pessoas se perdem na vida? É falta de informação. As pessoas, elas ficam tão presas no seu dia a dia, e esse é uma grande dificuldade, tanto que nós temos um procedimento didático na Raiz Brasil, por exemplo, que nós medimos, inclusive, a participação daquela indústria, daquela empresa. Nosso foco hoje está muito maior, obviamente, em grandes empresas, médias e grandes empresas. Foi uma decisão estratégica, né, que nós tomamos, mas a exportação é muito grande, ela pode ser para todas as frentes. Agora, ela tem que partir de uma mudança de mindset, de mentalidade do proprietário, aonde ele vai se informar, ele precisa primeiro buscar informação. Então, por exemplo, iniciativas como essa de pequenas empresas que querem pensar em exportação. O Sebrae, que é um monstro nesse setor, pode trazer um monte de informação. O Sebrae daqui do Noroeste Paulista, de Rio Preto, é muito atuante também. Muito forte. A CIRP. Tem várias instituições que têm um foco muito grande nesse sentido, conhecem, também dão bastante direcionamento.
e vão poder auxiliar muito esses pequenos empresários, né, que é nesse sentido. Agora, empresários e empresas, aí você tem esses exemplos, por exemplo, que pessoas que fazem, que nós chamamos de remessas para exportação. Remessa para exportação quando você faz uma exportação direta para um consumidor final, né? Através de uma remessa. Hoje não existe mais essa coisa do radar. Todo mundo chega para mim e fala, mas a burocracia, não existe mais. Você tira esses documentos, você tira online da sua casa, eles saem em horas. Olha que um radar para exportação hoje está em horas. Antigamente era 24 horas, agora são em horas. Você tira do seu conforto da sua casa. E às vezes tira um radar... Então muito mistificado ainda, muito. O pessoal ainda tem uma crença de que é muito difícil, mas é para todo mundo. Dá para todo mundo, se for tentar, pelo menos, buscar essa informação. O que precisa é você ter uma noção de que, obviamente, o seu esforço, o seu investimento vai ser proporcional ao seu retorno. Isso para tudo, não é só para comércio exterior, isso é para tudo. O que acontece muitas vezes com os empresários quando eles me procuram, e aí eu falo de grandes empresários, sejam grandes indústrias ou empresas de serviços, por exemplo. Vai, eu está aqui, esse é meu serviço, esse é meu produto, ele é super tecnológico, Master Blaster, Ultra Ômega, e eu quero, e a partir do próximo mês eu já quero você ver vendendo já meu produto, porque você vai ser meu representante internacional. E eu sempre deixo claro para o empresário, olha, eu vou adorar ser o seu representante internacional, mas para eu ser o seu representante, sua empresa precisa ser o quê? Representável. Qual que é o nome? Como o pessoal tem aquela frase, né? Quem é você na fila da balada, né? Com todo respeito, é um pouco isso. Quem que é essa indústria? Você é muito conhecido aí no mercado nacional, na sua região, no seu estado, quiçá no seu país. Mas e lá fora? Quem conhece você? Com quem que você está concorrendo? O Brasil é um país fechado, nós sabemos. O país tem uma sistemática de fechamento para proteção das indústrias, isso é o que diz o governo, né? Para proteção das indústrias nacionais. Então, dá uma barrada na entrada de algumas empresas. Até o nosso próprio sistema tributário, fiscal. É quase uma barreira. É uma barreira para quem quer vir de fora. Exatamente. A gente já é criado nisso, né? Mas quem vem de fora... Pega, por exemplo, você, uma consultoria jurídica que vocês fazem, vocês são mestres nisso, né? Vocês da NKN. Vocês conseguem mostrar para o empresário, e isso é o que é legal do comércio exterior, essa é uma mandala. É uma mandala, é um olhar holístico que você tem que ter. Mas os empresários querem que nós façamos um milagre de jogar um produto dele lá fora, sem ter nada, sem conhecer o mercado, sabendo que lá fora, diferente do Brasil, tem um monte de concorrente, não tem só. Aqui no Brasil dá uma segurada, mas e lá fora? Aqui nós temos os nossos concorrentes, geralmente, certo? Sim. Do mercado nacional. Que o cara já mapeou, ele já sabe, ele já conhece. Exatamente. Lá fora isso tudo tem que ser feito e é um produto da sua empresa, é isso? Exatamente. Você já faz, inclusive, isso. Nós conseguimos fazer um mapeamento muito rápido, né? Nossa análise nós fazemos geralmente de 60 a 90 dias, nós já temos um levantamento total. E nós trabalhamos com as áreas estruturantes. Então, vamos supor, uma indústria, uma empresa de serviços. Nós primeiro fazemos, a primeira coisa que nós identificamos é fazer um plano de ação através do Project Model Canvas. Então, nós utilizamos, inclusive, todas as nossas sistemáticas através de metodologia de Lean, né? Todas Leans, que são metodologias de startups, de empresas que querem respostas mais ágeis, nada é engessado, legal. Tudo é reconversado, porque nós sabemos que a estratégia pode mudar muito, dependendo de um país para o outro. Então, nós criamos primeiro um plano de ação. A partir daí, nós vamos para outras questões mais que são ainda estruturantes, como, por exemplo, formação de preço, um plano de marketing internacional, uma política, desenvolvimento de uma política comercial, um levantamento de qual que é o país-alvo ideal para se trabalhar, para se vender o teu produto. Afinal de contas, existem uma série de fatores que têm que ser analisados. Eu vendo de uma confecção de biquíni, eu vou vender na Rússia, por exemplo, onde é gelado, no Alasca, não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, fatores culturais, geográficos, fatores econômicos, socioeconômicos, políticos. Por exemplo, fatores políticos. Poucas empresas e pessoas sabem que, ao exportar, nós não temos impostos, não tem nada de imposto, não tem nem no âmbito federal, nem no âmbito estadual, nem no âmbito municipal. Nada é imposto. Você tem apenas a aplicação no final do ano, né, do faturamento final do RPJ e do CSLL.
que é sobre o total, né? Então é irrisório, vamos dizer assim, né? O que as exportações impactam nesse sentido. E o que você tem, além dessa vantagem, por um fator político, nós temos acordos comerciais do Mercosul, do bloco do Mercosul, do Mercado Comum do Sul, aqui da América do Sul, que o país que faz parte, e hoje, basicamente, nós temos 100% dos países da América do Sul que fazem parte disso, com exceção da Venezuela, que você tem desagravação arancelária. O que é isso? Por exemplo, ao vender para a Colômbia um determinado tipo de produto, eu não pago imposto por exportar, e o importador não paga o imposto de importação por comprar do Brasil. Interessante. E eu, ao comprar de países daqui tem um também, acordo entre os países que eles incentivam, na verdade, a importação e exportação. Exatamente. A Colômbia ela precisa de produtos do Brasil, então a gente tem um benefício para poder mandar o produto lá para fora. E até mesmo, por exemplo, pessoas que trabalham com importação. Você pensa assim, Marcião, uma pessoa que trabalha com importação, quer começar um novo negócio, quer investir em alguma coisa, eu quero fazer algo novo. Onde você pensa primeiro? China. Nós temos uma Argentina agora que tem uma oportunidade gigantesca de trazer produtos para cá. A Argentina precisa de dólares. Ela precisa de dólares. Então, eles estão loucos para exportar. E quantas indústrias de produtos, pode ser alimentícios, vinhos, coisas do tipo que podem ser aproveitados de trazer para cá, de serem distribuídos. Então, existem uma série de oportunidades, não só no campo da exportação e importação. Então, a empresa ela tem um olhar muito para negócios. Ela vai olhar, analisar como é que aquele produto ou serviço vai entrar melhor no mercado internacional, qual vai ser a estratégia de penetração no mercado e, obviamente, vender, porque é trazendo dólares que a gente ganha dinheiro. Você mencionou a Argentina. A Argentina está numa fase um pouco diferente, né, da economia dela, então ela realmente está precisando buscar novas oportunidades, e isso impacta num ponto que eu acho que é muito importante no seu segmento, né? Quando a gente fala de câmbio, né? Então você pega a Argentina, hoje está com um câmbio desvalorizado em relação ao real, e o real, por sua vez, também está muito desvalorizado em relação às outras moedas mais relevantes do mundo, né? Euro e dólar. Isso facilita a exportação, isso dificulta a exportação? Conta pra gente como é que isso funciona. Essa é uma das grandes vantagens de, como diz aquele velho ditado, você diversificar, deixar os ovos não só numa cesta, né? Porque vamos pensar num cenário onde você tem já um trabalho de exportação sendo feito com clientes, fazendo essa manutenção, e aí você tem o dólar, que sim, é um fator que auxilia. Porém, isso é um outro fator, outra pergunta sensacional que você fez, Márcio, para desmistificar as pessoas. Tem um grande professor teórico, um italiano chamado Nicolas Minervini, ele escreveu um livro chamado O Exportador, que eu recomendo para todos, um livro sensacional, e ele fala uma coisa que é muito verdade. O dólar é fator de conversibilidade e não de competitividade. A competitividade, ela tem que estar no produto. Vira e mexe, recebe a indústria falando assim, não, vamos fechar logo porque eu tenho que aproveitar que o câmbio está positivo. Eu falo, mas cadê a competitividade do seu produto? O dólar, obviamente, ele vai auxiliar. Claro que ele auxilia. O dólar que hoje está acima dos R$5, né? Ele é muito mais vantajoso do que um dólar quando estava na época dos 3, dos 2, porque isso valoriza muito a importação. Mas a indústria brasileira também, ela tem que buscar ferramentas, falando da indústria ou da empresa de serviços, mas a indústria em específico, ela tem que buscar aumento de capacidade produtiva, melhoria da sua forma de produção, capacitação humana, para poder ter um nível... produto diferenciado, ter um produto com... uma aceitabilidade lá fora. Para que ele possa ditar também o fator de... Não trabalhar só com o preço. Exatamente, não só no dólar. Então, o dólar é importante, não tenha dúvida, ele no momento que tem auxiliado, ajuda. E muito. Mas não pode ser o foco da empresa, né? E a previsão de todos os economistas, se bem que a gente sabe que economistas, né, falham. Cada hora é uma novidade. Economistas são como meteorologistas, a gente sabe disso, né? Eles falam, hoje amanhã está totalmente diferente. Mas o que tem de previsão é que o dólar realmente vai se manter no patamar alto, até pela instabilidade mundial, não só nacional, mas mundial, que o mundo está vivendo, de guerras e outras questões. Então, sim um cenário, é um fator que auxilia. Mas, de novo, quem começa a exportar querendo aproveitar a taxa de dólar, geralmente esse não é o perfil ideal de exportador. Entendi.
esse perfil de empresário é o que nós chamamos de empresário, porque ele é um oportunista. E não pensa em oportunidades, não aquele que pensa a longo prazo, porque exportação é um trabalho de longo prazo. Algumas exceções existem. Por exemplo, o Brasil é um grande exportador de serviços, de tecnologia. O Brasil é uma referência de tecnologia, sim. E nós temos uns grandes compradores, inclusive, dessa tecnologia brasileira, países da América do Sul. Tem outros países dos Estados Unidos também, como os Estados Unidos, que também adquire nossa tecnologia. Então, esse tipo de venda é mais rápida, porque aí se trata de você basicamente dar a pessoa, você vender o direito, né, para a pessoa ali, e aí a pessoa fazer um upload, né? Mas o que eu falo em informação, Marcião, é que assim, você, por exemplo, nessa hora você vai precisar de um advogado de direito internacional. Por exemplo, se estruturar, né? Numa de serviço, você precisa de um advogado de direito internacional. Você precisa de uma ferramenta de marketing internacional. Você precisa entender questões logísticas, como que é a embalagem, no caso de um produto físico, como a embalagem do seu produto. Por isso que eu falo que é uma mandala. Muita coisa. Você tem que ter um profissional, que é o profissional de comércio exterior, que ele é como um maestro. Ele fica lá regendo uma sinfonia para poder ir tendo cada um tocando um instrumento na hora certa para ter uma canção que seja bonita e diferente. Uma coisa interessante, você falou aí, né, da logística, né? Acho que logística era um fator extremamente limitante, né? Principalmente lá atrás, que a gente tinha um mundo que não era tão globalizado como é hoje, né? Mas eu acho que isso hoje, inclusive, eu acho que o que possibilitou a sua amiga artesã poder exportar foi uma logística mais simplificada, né? Ela não precisa, por exemplo, eu sei que você teve experiência em empresa de logística, né? Você trabalhou na Maersk, né? Na Maersk Line. E nós estamos falando de exportações gigantescas, navios imensos com inúmeros containers. Exato. Mas hoje você consegue exportar mesmo uma caixinha, né? Você consegue fazer isso hoje. Conta pra gente um pouquinho sobre logística internacional. Bom, das pequenas empresas, como você falou, microempreendedores, pessoas físicas que queiram fazer uma exportação de uma pessoa física para outra pessoa física, tranquilo, chama-se remessa para exportação. Você pode utilizar os correios mesmo. Transporte. Você pode usar sistemas privados, como o DHL, o PS. Tem sistemas privados. Não preciso ficar restrito a correios. Não, o correio, existe um sistema chamado Exporta Fácil, que é dos correios. Apesar de todas as limitantes, eu vou falar aqui exclusivamente para a parte internacional, no que diz respeito ao nacional, o correio brasileiro é muito bom. Certo. É muito efetivo quando um produto você manda ele até sair daqui. O problema é quando ele encontra um sistema público no outro país. Tá. Já vi casos e casos que começaram a mandar pelo Exporta Fácil. O Exporta Fácil ele une o quê? Os sistemas públicos. Sistemas públicos. Correio daqui com o correio de lá. Seja de onde for. Exatamente. Então, lá já vi casos de ficar 40 dias, 50 dias parado, às vezes perder a mercadoria. Então, tem essas vantagens. Ele é muito mais barato. Muito mais em conta, mas muito mais barato, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com essa questão. E então, aí, em paralelo a isso, você tem os sistemas públicos, os sistemas privados de logística, que também atendem qualquer tamanho de qualquer tamanho de empresa. Você tem como mandar qualquer tipo de produto lá para fora. Isso para as pequenas empresas, falando também de remessa para exportação, de venda de pessoa física para pessoa física. As outras exportações, elas, apesar de ser vendas, por exemplo, em containers, ou até mesmo por modal aéreo ou terrestre, por exemplo, o Chile é um grande parceiro comercial da nossa região, inclusive tanto para exportação quanto para importação. O Chile é o maior fornecedor de salmão, né, aqui da nossa região. Nós somos a nossa balança. A nossa balança comercial ela é deficitária, né? Então nós importamos muito mais do que exportamos, apesar de ter melhorado bastante as exportações ultimamente. Mas você manda muito terrestre. O terrestre tem uma vantagem que você não precisa mandar uma carga cheia, você pode consolidar isso. Um container pode consolidar? Também pode consolidar, apesar de a sua aplicabilidade é um pouco mais difícil. Complexa, tem que juntar mais interesses ali. Exatamente, é um pouco mais complicado. É possível, tem empresas especializadas nisso. O seu custo já aumenta, porque você tem que mandar, você tem que pagar um custo de consolidação. Então, nesse sentido, geralmente a carga terrestre já tem muito mais volume indo e voltando. Os transportadores internacionais têm umas rotas já pré-fixadas, ele tem volume para aquilo lá. Legal. Né? Então, a logística ela é fundamental, tanto que é por isso que é um dos fatores que nós analisamos
nessas análises iniciais, né, desses 2 a 3 primeiros meses, analisamos não só a logística ideal para aquele produto, como se aquele produto está preparado para exportar. Vou dar um exemplo para você. Você vai mandar um produto para Colômbia. Você para Colômbia, por causa da Cordilheira dos Andes, você não pode mandar esse produto via terrestre. Ele tem que ir marítimo. Então, vai pelo Porto de Santos ou pelos portos do Brasil, atravessa, se ele vai parar na parte colombiana do Atlântico, vai parar em Cartagena, se vai parar na parte do Pacífico, vai parar no Porto de Barranquilla. Para isso, ele vai ter que passar pelo Canal do Panamá. Se ele vai pelo Barranquilla, ele já começa a ter um problema. Por quê? É uma região... A Colômbia, por si só, é uma região é um país muito montanhoso, cheio de vales, é muito montanhoso. E você, às vezes, para passar 400 quilômetros, né, que é uma distância como daqui até São Paulo, por exemplo, que nós levamos 4 horas e meia de carro, 4 horas e meia, 5 horas, eles levam aí mais ou menos 10 horas, 11 horas, às vezes o dobro, exatamente porque são vias únicas e você tem muitos vales, muitas montanhas, como você subir e descer uma serra, curvas, né? Uhum. Então é uma mão só para ir, uma mão só para descer. Algumas vias são complicadas. E aí o que acontece? O seu produto tem que ser manuseado para ser colocado no container. Até aí, tudo bem, vai ser manuseado pela sua indústria. Vai chegar o container vazio, você vai colocar lá dentro. Vai chegar no porto, vai exportar, vai chegar lá no porto de destino. Ao chegar no porto de destino, dependendo de onde ele for lá na Colômbia, por exemplo, ele vai ser aberto aquele container, vai ser dividido em um ou mais de 2 ou até mais caminhões menores para poder dar conta daquela logística que é um pouco mais complicada. Não é só que nós pegamos o container aqui, coloca dentro de um outro caminhão que é próprio para container e já leva até a indústria ou até a distribuição final, já abre e acabou. Então, muito mais. Então, quantas pessoas vão manusear a sua carga? E a gente sabe, né, Márcio? Como que é o manuseio de carga, né? A galera, ela basicamente arremessa o produto ali, né? Ela arremessa. Não está preocupada. Não está nem aí para nada. Então, esse olhar é um olhar importante, né? O olhar... Tem uma coisa de... Como que a consultoria nessa área de negócios internacionais, ela é essencial. E aí, um outro olhar, por exemplo, que se tem... que é de marcas e patentes, as pessoas não olham para isso, que é um outro olhar, também ligado ao aspecto jurídico. Legal. É totalmente ligado ao aspecto jurídico isso. Tinha uma empresa, uma indústria aqui em Franca, há uns 8 anos atrás, me contratou, me chamou para falar, estou com uma situação aqui, eu queria que você verificasse, fizesse um plano, né, para gente e tal. Aí eu olhei, fiz uma análise, olha, você precisa investir urgente na sua marca. Você vai começar a vender para a Itália, né? Essa sua botina, eram botas femininas, né? De padrão médio alto. Então você precisa investir em resguardar registrar a sua marca lá fora. Não, já precisa vender. Falei, olha, fizemos o planejamento, mostrei para ele quais eram os países que ele deveria seguir, além daquele da Itália, porém, eu deixei muito claro, você já está começando a vender na Itália, esse é o momento de você registrar. Pois bem, há menos de 2 anos, esse mesmo empresário me ligou desesperado, ele estourou de vender lá na Itália, estourou. Só que ele vendia para o segundo maior distribuidor da região da Itália, pegava, na verdade, nem tanto Itália, pegava outros países ali circunvizinhos, e ele tinha um centro de distribuição ali na Itália. E aí ele virou e falou para mim, esse dono da indústria, eu tô com uma situação terrível, porque o maior distribuidor da Europa, que não fica na Itália, mas tem várias vendas na Itália também, quer a nossa marca, e acabou meu contrato com esse segundo distribuidor, número 2, da distribuição que ele estava vendendo, e aí eu fui pro primeiro. Só que antes eu fui falar tchau, né? Fui agradecer ao segundo e tal. O segundo disse, não, claro, você pode ir. Fica à vontade. Fica à vontade, mas a marca é minha. Mas você não pode vender mais aqui assim, com essa marca. Como assim? A marca é sua? A marca é minha. Eu sou o dono da marca. Aqui tá eu que registrei. A marca é minha. Olha, ele vai conseguir? Ele vai ganhar? Ele vai ganhar. Mas qual que vai ser o custo para ele que ele vai ter? Isso, Márcio.
vai ser muito significativo. Então, no comércio exterior, você tem que estar muito ligado nessa questão de preparar-se. Preparar-se é essencial. A venda é o que todos nós buscamos. Isso vai acontecer. Mas se o preparo é proporcional ao processo de venda, certamente está mais tranquilo, sucesso. Né? Vai ter. Então, a logística tem um papel importante nisso, a jurídica, tudo isso tem um papel muito importante nesse sentido. Entendi, muito legal. Uma coisa que eu lembro também, quando a gente fala de exportação, são as formas de negociação do preço. Né? Eu lembro que são várias siglas, né? Conta pra gente um pouquinho sobre como é que você negocia, preço lá fora, preço aqui, preço embarcado. Legal. Como é que eu vendo um produto hoje, falando agora já de uma exportação maior? Legal. Bom, voltando um pouquinho historicamente, só para dar um contexto histórico para as pessoas, o pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial principalmente, a partir do primeiro começou a ser feita, né, alguns acordos de Bretton Woods e tudo mais, que foram formados aí depois o sistema Bretton Woods, que é o sistema financeiro, depois o GATT, que veio a ser formado a Organização Mundial do Comércio. Com a Organização Mundial do Comércio, você teve aí um marco institucionalizado aonde frentes tanto de jurídicas internacionais, direitos humanos, marcos legais e também marcos no que diz respeito ao comércio internacional foram estabelecidos. Um deles foi a criação da International Chamber of Commerce, né, o ICC, e o International Chamber of Commerce ele estabeleceu o que eles chamam de os Incoterms, que são os termos de mercado, de comércio internacional, né? São como se fossem critérios, né? Você tem esses critérios determinam um nível de responsabilidade que você tem. Então, vamos supor. Aí já começa uma confusão, porque muita gente do Brasil utiliza é FOB fábrica, né? Todo mundo fala, é FOB fábrica. Não, eu vou vender FOB, sei lá, Bolívia, que nem tem porto, né? Então, e FOB, por exemplo, significa no comércio internacional, você só pode ser usado para transporte marítimo. Entendi. Só marítimo. Então, você tem termos que começam desde o E, né? Que é o E ali começa na fábrica e termina no D, de delivery, né? Que é onde a entrega, o nível de responsabilidade da indústria é muito maior. Então, os Incoterms, que são os termos de comércio, esses termos internacionais, né, auxiliam a determinar responsabilidades. Funciona mais ou menos assim, Marcião. Eu sou o exportador, eu sou a indústria, e você é o meu comprador que está lá em Lisboa, né? Está em Portugal. Você vai comprar, eu sou um produtor de celular, por exemplo, dando só como exemplo. Você fala, olha, eu quero saber o teu preço FOB. O que é o meu preço FOB? Ele quer saber o meu preço produzido e entregue com a mercadoria dentro do container e dentro do navio. Então, aqui, todo o custo que eu vou ter de desembaraço aduaneiro, tudo que eu vou ter de logística, entrega até o Porto de Santos, transporte da fábrica até lá no porto. Tudo. A parte de custos operacionais portuários, handling, movimentação, capatazia, documentos, tudo é por minha conta. Até que a mercadoria que está dentro do container vai ser colocada dentro do navio. Passou da murada, está dentro do navio, acabou minha responsabilidade. Certo. Se aconteceu um desastre na hora que está fazendo ali a estiva tirando o container do navio no porto de Lisboa, deu um problema, caiu o container, quebrou os produtos, avariou os produtos, a responsabilidade é minha? Não é mais minha, é do importador. É claro que tem seguro, sim, mas quem vai ter que acionar tudo isso não sou eu. Atrás não é o vendedor, vai ser o comprador. É o FOB. Mas tem outras modalidades, como o Ex-Works. O Ex-Works é na porta da sua fábrica. Então, o Ex-Works, geralmente eu posso colocar o Ex-Works como... O Ex-Works é a condição mais crua possível. Geralmente, o Ex-Works é uma situação onde você não paga o desembaraço aduaneiro.
Então eu deixo a porta da minha fábrica aqui, ó. Produzido tá na porta, tá aqui, ó. Na minha expedição. Um muito atrativo, o cara vem lá de fora para comprar e ele está disposto a fazer todo esse trabalho por você. Isso também, mas às vezes também o comprador, por ter muitos negócios que acontecem, ele tem um acordo logístico muito bom com aquele agente internacional, de logística internacional. Então ele fala, ó, deixa na tua porta da sua fábrica que o meu agente vai buscar para você. Vai retirar aí. Isso causa uma diminuição no preço. Isso, eu tenho menos risco, na verdade, né? Então, qual que é o meu risco de deixar meu produto na porta da minha fábrica? Agora, o mínimo eu falo sempre, vou trabalhar pelo menos com um FCA fábrica, né? O que é FCA? Eu pago pelo menos o desembaraço do aduaneiro, né? O despachante aduaneiro, né? Para poder liberar o produto, pelo menos, deixar o produto liberado já para ele. Então, esse custo a gente absorve, coloca na sua formação de preço do seu produto. Então, tem isso são o que chamamos de Incoterms, né? Que é onde você... E aí, a partir daí, você tem os D, que é de deliveries, que são níveis de mais responsabilidade, entregas no destino, paga imposto, entrega no destino final. E aí, geralmente, quem faz delivery são empresas que são do mesmo grupo. Que aí elas trabalham, né, como são vendas intercompanies ou intracompanies. Muito bom. Outra coisa que eu lembro também, que acho que é legal para a gente esclarecer para o pessoal aí, quando a gente tem o barracão alfandegado, né? Isso, Rio Preto teve um aqui muito tempo, né? Depois não tivemos mais. Isso. A gente, inclusive, tem amigos que são proprietários de barracões alfandegados. Como é que funciona isso? Para que isso serve? Para exportação, para importação? Qual que é a utilidade disso? Qual que é a conveniência de se utilizar disso? Legal. Explica para a gente como é que funciona isso. Existem uma série de facilidades. Eu vou resumir algumas principais. O ponto principal de você ter um que nós chamamos de porto seco, né, que é um EAD, né, é um entreposto aduaneiro de interior. Você tem, você, ao invés de você ter levar o produto, você vai ter liberação lá no Porto de Santos, por exemplo, é como se tivesse um porto seco, como o próprio nome diz, aqui perto de você. Você tem uma série de vantagens. E cada entreposto aduaneiro, você vai ter algum tipo de facilidade, de regime especial. Por exemplo, nós já chegamos a ter no nosso IAD, o IAD aqui de Rio Preto, mapa do Ministério da Agricultura, fiscais do Ministério da Agricultura, onde você poderia, ao invés de ir lá para Santos, ter um custo maior, ter um tempo maior, pagar armazenagem para fazer liberação da carga, para conseguir um mapa, você conseguir fazer por aqui rapidamente. Né? Então, então você tem algumas dessas vantagens que podem ser usadas na exportação, por exemplo, a liberação de cargas que demandam mapas do Ministério da Agricultura, como alimentos, Anvisa, bebidas, né? Anvisa para a questão de remédios também, questão da saúde, medicamentos também, que nós temos bastante distribuição aqui, mas isso é muito mais para importação. Na exportação também, às vezes você precisa de um Inmetro, né, coisa tipo, mas isso daí geralmente o exportador já tem esse processo. Na importação, você tem outras vantagens. Por exemplo, você pode utilizar um porto seco como uma área de estoque de produtos. Existe um regime especial de importação chamado FINIMP, que é um financiamento à importação que você pode conseguir, você pode solicitar perante o governo federal, esse tipo de regime especial. Então, vamos supor que eu importei um container de lâmpadas. Como funciona no Brasil? Você paga tudo, no Brasil e no mundo inteiro, normalmente, você paga tudo de uma vez só, os impostos. Desembaraçou, você paga, né? Exatamente. Se você coloca num regime aduaneiro, dentro de um entreposto aduaneiro, que é um EAD, um porto seco, utilizando-se de um regime de um financiamento à importação, você vai pagando somente os tributos e impostos mediante a nacionalização daquela quantidade. Retirada específica, fracionada daquele container que você trouxe. Exatamente. Então, se eu estou importando, se eu estou nacionalizando 30%, eu pago 30%. Então, isso é importante para aquele empresário, porque senão você tem que fazer um giro de caixa muito significativo e tudo mais. Então, não, com isso você já consegue ter uma facilitador. Olha, pessoal, que interessante. Então, nós temos a possibilidade de pagar fracionado os nossos tributos em função de um regime específico que dá para a gente utilizar. Exatamente. Olha que dica interessante, vamos prestar atenção. Isso é um dos variados vantagens, né? Você tem a liberação, que chamamos de liberação sobre rodas, onde a mercadoria é liberada ainda em transporte. Tem uma série de benefícios. Agora, os regimes especiais, eles são aferidos, eles são conferidos aos entrepostos aduaneiros. Então, você precisa ter um ambiente físico capaz, porque dependendo
do espaço físico que você tem, se você tem espaço para carga refrigerada ou não. Você vai conseguir ou não regimes especiais que vão ser, obviamente, autorizados pelo governo federal para que você tenha fiscais competentes, para que você tenha agentes anuentes competentes, para, com isso, ter os regimes especiais específicos para aquele tipo de necessidade. Mas ele é, sim, inclusive, existem iniciativas bem significativas que eu estou junto à CIRP até, assim, trabalhando bastante e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui da Prefeitura, o Jorge, o secretário Jorge, faz um trabalho excelente para trazer aí, de novo, voltar a trazer de novo o EAD para cá, aqui para Rio Preto, porque precisa, nós somos um polo logístico, então nós temos aqui uma facilitação. Faria todo sentido, né? Até mesmo utilizar-se dessa região como um pulmão. Para você ter uma ideia, Márcio, o custo médio para a gente mandar, para você vir com um container vazio de um Porto de Santos para cá, pegar, encher um container e voltar para o Porto de Santos de novo, hoje está em torno de uns 15 mil reais, mais ou menos, 16 mil reais. Só o custo logístico. Só o transporte. Isso já, você tem um pulmão de containers aqui, você iria pela mais do que a metade desse valor. Entendi. Tendo um pulmão de containers aqui na nossa região, onde você poderia utilizar desse pulmão com base em escoamento de containers, analisando a demanda daqui da nossa região de exportação. Então, você com isso conseguiria, e esses regimes especiais, ter um entreposto aduaneiro nessa hora, facilita muito esse processo, porque é onde um container precisa estar, né? Numa área alfandegada. Muito também. Legal. Bom, a gente já falou que a exportação é para todos, já ficou bem claro para todo mundo, todas as empresas de qualquer tamanho. Exato. Você já se deparou com algum produto que não era interessante? Vamos pensar naquele nosso amigo lá que está lá sentado agora. O cara tem uma pequena indústria, ou ele tem um pequeno comércio, ou ele tem uma grande indústria, ele tem um grande comércio, ele está parado lá pensando o seguinte: eu posso exportar isso aqui? Uhum. Você tem alguma dica para falar assim, não, meu produto é exportável, meu produto não é exportável? Você tem um gancho, você fala assim, não, qualquer coisa pode ser exportada? Conta para gente. Márcio, qualquer coisa pode ser analisada para ser exportada. Na teoria, qualquer coisa pode ser exportada, sim. Agora, algumas coisas são muito mais difíceis. Você queria, por exemplo, competir com alguns produtos que são de custo, que a China é muito forte, vende, é muito difícil, não temos uma capacidade industrial como eles têm. Mas é muito relativo, porque isso vai depender de uma análise, e eu costumo dizer assim, para exportar você não pode ter preconceito de nada. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um grande cliente que é hoje um grande exportador de panelas. Panelas. E esse cliente, com certeza, quando ver isso, ele vai falar, então você pensava isso de mim. Mas eu vou agora me entregar. Quando eu fechei com essa indústria, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para exportar essas panelas? Porque quando você fala em panelas, você tem um nome específico que vem à sua mente, né? Então, e você fala, panela é uma coisa que... E a indústria sempre virava e falava, não, mas essa panela tem uma espessura, tem nananã e tal. Aí você não vai comprar panela, você fala, tem nomes específicos que vêm à sua mente, você não fica lá analisando a grossura da panela e tal. Hoje, só para você ter uma ideia, esse cliente nosso, nós batemos por 4 meses seguidos a Tramontina na Bolívia em quantidade, não em valor, em quantidade de produto exportado na Bolívia. Olha que maravilha. Você tem uma ideia. E é um cliente que não para de aumentar os países de exportação, porque você começa a entender esse cenário, você começa a entender que, por exemplo, o posicionamento dessa indústria é muito inteligente, então não tem a ver com o produto, também tem a ver com a estratégia de mercado, onde o produto tem um posicionamento que nem é o primeiro, não é o penúltimo, não é o do meio, com vantagens do primeiro e com preços do terceiro. Então, veja... Uma confluência de fatores ali. Então, não é só um produto que tem que ser analisado, tem que analisar o todo, né? Tem uma indústria, por exemplo, nossa, que é um grande cliente nosso, de Iguapiaçu, que é uma indústria que lançou uma linha de cosméticos. Eu estava agora na Beauty Fair, maior feira de cosméticos aqui da América Latina. Foi uma explosão de vendas nacionais e internacionais. Eles lançaram cosméticos que tem um apelo para tratamento, tem um diferencial.
Mas cosméticos, você tem uma gigante como uma Avon, uma gigante como a Natura, gigantes brasileiras, né, que já estão no mercado há muito tempo, já exporta, já tem uma série de gente lá fora que exporta para o mundo inteiro. Quem que é? Eu falo cosmético, porque também não só cosmético, tem hidratante, tem cremes faciais, tem uma série de coisas, né, produtos de beleza. Como é que a pessoa vai se arriscar nisso? Tem mercado, tem mercados. O que acontece é que muitas vezes a pessoa, quando ela quer exportar, o que ela quer fazer? Eu vou exportar. Onde você quer? Vamos para os Estados Unidos. Ela quer o mercado mais difícil, Marcos. O mercado mais competitivo. Ela quer o mercado mais competitivo do mundo. É claro que vender para os Estados Unidos é maravilhoso, porque o mercado dos Estados Unidos vai comprar volume grande. Mas a primeira coisa que o americano vai te perguntar é para onde você está vendendo. Você está vendendo no outro país? Não, amigo. Bye, see you later. Então o cara não vai querer fazer negócio com você nesse momento. No geral é assim, obviamente, já salvaguardando exceções. Sim, lógico. Né? Então, assim, não há uma fórmula secreta. É como você implementa. Nós temos que ver comércio exterior como um novo canal de vendas. Então, as pessoas têm o seu produto. Como que é a inserção do meu produto no canal de vendas? Eu vendo hoje através de representantes. Como é que vai ser meu canal de vendas via e-commerce, por exemplo? Eu tenho que ter um especialista nisso para analisar, para ver a minha inserção, para ver como é que vai ser a divisão de mercado. Porque eu posso ter um mercado que eu vou canibalizar aqui, que eu vou vender mais barato do que eu estou vendendo para o meu grande cliente do mercado nacional. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Ele vai inserir-se nesse mercado, analisar, e aí, com certeza, após essa análise, decidir se vai realmente entrar ou não nesse mercado. É a mesma coisa do mercado internacional. A gente vai analisar, entender quem são os principais compradores. Dá para se fazer um trabalho de benchmarking, entendendo quem é os seus concorrentes, os custos, consegue chegar a qual que é o seu diferencial. Porque às vezes a pessoa começa a exportar, ela exporta aqui para a América do Sul apenas, para o Paraguai, para a Bolívia, às vezes para um país mais vizinho nosso, e ele consegue ter volume com isso muitas vezes. Né? Então não é essa mesma empresa de cosméticos, né? de beleza, né? Vamos dizer, de dermocosméticos. Nós temos no Paraguai vendas que não param de crescer. Um grande distribuidor que está investindo cada vez mais que o produto está tendo um apelo de vendas muito grande. Mas houve um estudo, houve um preparo. E aí sim você começa a perceber que aquele produto tem penetração ou não de mercado. Agora, se o empresário está achando que ele vai lá, vai chegar, vai apresentar o produto dele, então o cara vai falar, nossa, é perfeito, é isso que eu quero, obrigado, ele vai comprar um container. Não é assim, tirar não. o cavalinho da chuva, porque não é assim. Tem que estar preparado a investir, Márcio. Legal. Tem que estar preparado a investir no catálogo, em mudança do produto, adaptação. Se ele quer vender lá fora, ele tem que estar preparado para isso. E é por isso que o profissional de comércio exterior é tão importante, porque ele vai olhar todas as esferas. Logística, marketing, direito. Eu não sou capaz de trabalhar na área do direito, mas eu sei quais são as áreas preocupantes. E aí eu vou levar até um profissional, até uma empresa como a NKN, que vai analisar, vai olhar a parte de direito internacional, que vocês têm uma frente de direito internacional, então, como vocês são parceiros e tudo mais, então eu vou precisar de um marketing internacional. Hoje nós temos ferramentas e pessoas dentro da nossa empresa que fazem esse trabalho, né? Foi um aprendizado muito grande que tivemos no mercado. Nós terceirizávamos essa parte, mas nós percebemos que no mercado tem poucas pessoas especializadas no marketing digital, no internacional, nessa questão de promoção. A gente acabou trabalhando internamente, mas algumas ferramentas nós precisamos ainda de terceiros para auxiliar. Então, nós somos maestros. E a negociação cabe, obviamente, a nós. Aí nós somos especialistas, nós temos um corpo de negociadores internacionais, e aí que ajudamos a empresa a se internacionalizar, seja ela atingir suas metas internacionais aí. Exatamente, ótimo. Exatamente. Bom, eu acho que o papo estava bem legal, isso acabou até estendendo um pouquinho, nosso podcast acho que ficou até um pouquinho mais longo, mas eu só tenho a agradecer, Vaelt, sua presença aqui. Eu acho que as palavras foram muito válidas, acho que trouxe muito conhecimento para o pessoal que está acompanhando a gente. Eu vou te dar mais uma vez a palavra, faça suas considerações finais antes do nosso encerramento. Márcio, muito obrigado pela oportunidade, sensacional. Parabéns pelo podcast. E a você que está aí, que pensa em exportar, não só pense, execute isso. Coloque num plano de ação, tire suas dúvidas, vá atrás. Nós estamos num momento de transformação e o mundo é muito maior do que o nosso quintal. Pode apostar nisso. Ótimo, muito obrigado, Velt. Bom, pessoal,
ficamos por aqui. Vocês já ouviram, nosso podcast já falou agora recentemente com o Vaelt de e-commerce, de comércio exterior, já falamos de e-commerce, já falamos de gestão de processos de produção e estamos trazendo conhecimento para tentar deixar vocês cada vez mais informados e cada vez mais capacitados para enfrentar o dia a dia dessa luta que é a vida do empresário. Agradeço a todos, lembrando todo mundo que quartas-feiras, 10 horas da manhã, sai vídeo novo lá no canal. Muito obrigado e até a próxima.